Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira aula de Estudos Continuados em Matemática, cujo tema da aula é notação científica, um tipo de notação que nós utilizamos para simplificar quando queremos representar números muito grandes ou números muito pequenos. Eu sou a professora Keila Boni. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho e antes então de iniciarmos os nossos estudos, nós vamos ao quadro onde que nós temos o e-mail em que pode ser mandado as dúvidas e também aonde que pode ser enviado, aonde que pode ser enviado também as listas de presenças. Como a professora Keila já comentou, nosso estudo será sobre a notação científica. Há várias situações no nosso cotidiano que nós utilizamos a notação científica ou conceitos advindos da notação científica e não sabemos, ou não temos clareza de como utilizamos esse conceito. Te convido então agora a ir ao quadro, analisar comigo a seguinte situação. Sabendo que a massa de 1 grão de arroz é de aproximadamente 20 miligramas, quantos grãos deve haver em um saco de 1 quilo? Então, o que esse exercício ele nos pede? Ele nos exige uma atividade de comparação. Nós vamos comparar a massa de 1 grão de arroz, essa aproximação para a massa de 1 grão de arroz, com a massa de 1 quilo. E vamos verificar quantas vezes essa massa do grão de arroz 20 miligramas cabe na massa do saco, que tem a massa de 1 quilo de arroz. Então, esse sentido de quanto que uma quantidade cabe na outra é um sentido associado à operação de divisão. Dessa forma, para resolver esse problema, nós podemos fazer 1 quilo dividido por 20 miligramas. Mas será que eu posso realizar essa operação de divisão da forma como está apresentada no quadro? Será que não há uma outra maneira de abordar? Será que é equivalente essas unidades de medidas que estão apresentadas? Então, nós temos aqui que essas unidades, elas não são equivalentes. Elas são múltiplos e submúltiplos do grama. Mas elas estão colocadas de um modo distinto. Então, há um dispositivo, a tabelinha, que lá no ensino fundamental 1 foi apresentado a você. Nós vamos agora na câmera de documentos, aonde que eu vou mostrar essa tabela. Essa tabela, ela tem a função do quê? De auxiliar na conversão de quantidades. Olha só, a tabela, ela é muito simples de utilizar. Ela tem uma lógica estruturante. A lógica estruturante está aqui no centro dela. No sistema internacional, a unidade de medida para a massa é o grama, ok? Ele é a nossa unidade. Ele é o nosso 1. É muito importante, sempre nós temos a noção de quem é a nossa unidade, de quem é a nossa referência. Mas o que acontece? Eu tenho uma unidade, uma massa, que é a do grão, 20 miligramas, que olha só, que está lá no miligramas. E eu tenho a outra quantidade, a outra massa do saco, que está no quilograma. Olha só, elas, mesmo estando em múltiplos e submúltiplos do grama, elas estão o quê? Elas estão em unidades diferentes. Então, há necessidade do quê? De realizar aquela divisão, que elas estejam na mesma unidade. Então, nós vamos converter. Nós vamos converter a massa de 1 grão, que é 1 miligrama, 20 miligramas, e nós vamos converter a massa de 1 quilo
né, que é 1 quilograma, e vamos trazer tudo para quem? Tudo para o grama, ok? Então, como que nós vamos proceder nesse cálculo? Nós vamos realizar ele com o auxílio da calculadora. A calculadora vai estar nos acompanhando em todo esse cálculo. 20 miligramas. Para passar para centigramas, olha só a operação que está indicada na tabela. Eu vou dividir por 10. Então, eu assumo 20 dividido por 10. Eu tenho 2. Então, 20 miligramas equivale a 2 centigrama, ok? Para transformar de centigrama para decigrama, o que acontece? Eu novamente divido por 10. Olha só, eu chego em 0,2 ou 2 décimos. E agora que eu estou no decigrama e estou indo para o grama, eu realizo a operação de divisão por 10. Então, eu tenho 0,2 e vou novamente dividir por 10. Ou seja, eu chego em 0,02. Certo? Então, 20 miligramas equivale a 0,02 ou 2 centésimos de grama. Vamos agora pensar no nosso quilo. Eu tenho 1 quilo. Quantos gramas vale 1 quilo? De quilo para hectograma, é só multiplicar por 10. Então, se eu tenho 1 vezes 10, eu tenho 10. Ou seja, eu só estou seguindo a ordem, o sentido da flecha e a operação indicada. Se eu estou em hectograma para decagrama, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 10. Então, 10 hectograma vezes 10, eu tenho, então, 100 decagrama. E, no caso, o 100 decagrama para o grama, novamente eu vou multiplicar por 10. Então, 100 decagramas, eu tenho, então, 1000 gramas. Então, agora sim, eu tenho a massa do grão de arroz em gramas e a massa do quê? E a massa do quilo, né? Também em gramas. Agora sim, nós podemos fazer, então, a divisão. Então, eu tenho 1000 gramas dividido por 2 centésimos. E quando eu faço essa divisão, olha só, eu chego em 50.000. O que isso nos representa? Retornando ao quadro, nós temos então o seguinte: quando eu faço a divisão ali no caso de 1000 por 0,02, olha só, eu chego em 50.000. Então, eu sei que há nesse saco aproximadamente 50.000 grãos de arroz. Professora Keila, como podemos resolver essa questão sem converter as duas massas? Seria possível converter somente uma delas? Seria sim, professor. Inclusive, nós temos ali diversas possibilidades diferentes de realizarmos conversões. E é claro que a maneira mais simples seria manter uma dessas unidades e fazer a conversão somente na outra. Então, por exemplo, nós poderíamos trabalhar com ambas as medidas de massa em quilogramas ou então ambas em miligramas. Vamos agora lá na câmera de documentos verificar uma outra possibilidade. Bom, então nós podemos, como eu acabei de mencionar, fazer com que esse valor aqui, que corresponde a 1 quilograma e que equivale à massa do pacote de arroz, nós podemos trazer para cá, para miligramas, assim como a medida utilizada, a unidade de medida utilizada para o grão de arroz. Ou também podemos fazer o contrário. Nós podemos trazer essas 20 miligramas para quilogramas. É exatamente esse procedimento que nós vamos fazer. Então, essas 20 miligramas nós vamos trazer para cá, para quilogramas. Até grama, você já viu com o professor Diego. Nós fizemos, então, divisões por 10 até chegar no equivalente a 0,02 gramas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar sequência
a essas operações. Olha só, de grama para decagrama, eu vou dividir por 10. De decagrama para hectograma, divido novamente por 10. E, por fim, divido por 10 e chego em quilograma. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui, como auxílio, a calculadora. Nós temos lá 0,02, que nós vamos fazer uma primeira divisão para obter o equivalente em grama em decagrama. Então, dividido por 10, temos lá 2 vezes 10 elevado a menos 3. Vou dividir novamente por 10 esse resultado e vou obter agora o seu equivalente em hectograma. Então, dividido por 10, nós temos agora 2 vezes 10 elevado a menos 4. E, novamente, faço uma divisão por 10 para que esse valor em hectograma eu obtenha o seu equivalente em quilograma. Então, nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 5. O que isso significa? Vamos retornar lá no quadro. Então, retomando aqui no quadro, nós chegamos nos seguintes valores equivalentes. Nós temos 1 quilograma, que corresponde à massa do pacote de arroz, e nós temos que 20 miligramas vai corresponder a 2 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas. Se eu tenho ambas as unidades, então, ambas as medidas de massa na mesma unidade de medida, eu consigo realizar a operação. Como o professor Diego falou, nós queremos determinar quanto que uma medida cabe na outra. Então, nós estamos trabalhando com a operação da divisão. E nós vamos dividir da seguinte forma. Nós vamos dividir 1 quilograma por 2 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas. Mas e aí? Se eu não tivesse a calculadora, como que eu poderia realizar essa divisão? Afinal de contas, que notação é essa? É exatamente isso que o professor Diego vai nos apresentar agora. Essa notação que apareceu na calculadora é chamada de notação científica. E ela tem um emprego em várias situações. Várias situações onde nós vamos representar números muito grandes e também números muito pequenos. Antes de conhecer alguns exemplos, vamos conhecer a definição no quadro. Então, o que seria a notação científica? Ela nada mais é do que uma maneira de escrever. Nós só estamos escrevendo os números de uma forma mais simplificada, economizando espaço, economizando tinta, caneta, lápis. É uma maneira de escrever o número como uma multiplicação de 2 outros números, na qual o primeiro fator é um número, o primeiro fator em módulo é um número real maior ou igual a 1, ok? E menor que 10. O que vai acontecer? Então, o primeiro fator, que é esse x que nós temos aqui, o valor absoluto desse x, então, o módulo desse x, ele vai pertencer a quem? Ele pertence ao intervalo fechado para 1, certo? Fechado para 1 e aberto para o 10, ok? Então, essa condição de existência de x, ela é muito importante nas operações e a avaliação que nós vamos realizar na sequência e nas transformações das unidades, dos valores em notação científica. Já o segundo fator, olha só, ele é necessariamente uma potência de base 10 e essa potência de base 10 é escolhida porque nós estamos trabalhando com o sistema numeração de base decimal e nós temos um expoente n. E esse expoente n, olha só, ele é um número inteiro. Ou seja, ele pode tanto ser um inteiro negativo, como também ser um número inteiro positivo. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Você já pensou na massa da Terra? O nosso planeta tem uma massa. E a massa do planeta Terra é representado por esse número que você está vendo aí. Você sabe ler esse número? Qual é a massa da Terra?
Vamos então primeiro pensar qual é a lógica, né, que estrutura os números decimais. Os números decimais, eles são escritos, é um valor posicional, e ele é subdividido, essa escrita dos números, por meio das classes e das ordens. Então, a primeira classe que nós temos, olha só, é chamada de simples, onde que nós vamos ter unidade, dezena e centena. A sequente são os milhares, ok? Depois, nós temos a do milhão, a do bilhão, a do trilhão, a do quatrilhão, a do quintilhão, a do sextilhão e, por fim, aqui nós temos a do septilhão. Então, esse número é 5 septilhões, 974 sextilhões e 200 quintilhões de quilo. Essa é a massa da Terra. E olha só o quanto zero e quanto longo é esse número. Será que nós não podemos, por meio da definição que vimos anteriormente, na notação científica, escrever esse valor? Será que nós não podemos utilizar a notação científica para facilitar a manipulação desse número? Imagina se você tivesse que, num trabalho, escrever várias vezes esse número. Para se perder naqueles zeros é muito fácil. Vamos então agora à Câmara de Documentos pensar numa forma de escrever esse número por meio da notação científica. Então eu trouxe uma tabela para facilitar a nossa vida aqui, para a gente não se perder durante, tanta classe e tanta ordem que nós temos aqui. Então vamos pensar o seguinte. Nós temos então um número, e nós vamos então iniciar primeiro pela classe simples, ok? Então nós temos que a unidade é 0, 0, 0. Quando eu olho para milhar, o que eu tenho? Eu também tenho 0, 0, 0. Quando eu olho para milhão, o que eu vou ter aqui no caso? Também eu vou ter, no milhão, também eu vou ter 0, 0, 0. E quando eu olho por bilhão, eu também vou ter 0, 0, 0. O trilhão, eu também vou ter 0, 0 e 0. No quatrilhão, na classe dos quatrilhões, eu também vou ter 0, 0 e 0. E agora, no quintilhão, eu tenho na unidade 0, na dezena 0. Só que a centena, olha só, já aparece o dígito 2, que indica os 200 quintilhões. No sextilhão, nós temos 900, Nós temos na unidade, aqui no caso, 4, na dezena 7 e na centena 9. 974 sextilhão. E no septilhão nós temos então a unidade 5. Olha que número grande, Eu tive que fazer 3 tabelas para couber ele, Mas como que nós podemos representar esse valor aqui em notação científica? Nós vamos trabalhar com sucessivas divisões por zero. E vamos representar cada casa decimal desse como um expoente n. O que acontece? Eu tenho uma vírgula que está aqui, no final do número, certo? Lembrando que aqui, para cá, a gente ainda tem a parte decimal do número, mas nesse caso nós não vamos trabalhar com isso. Então, o que acontece? Para que eu tenha o x, olha só, eu preciso do número que o valor absoluto dele esteja entre 1 e 10, certo? Então, eu tenho que 5,9742 é um número que vai o quê? Que vai satisfazer essa condição. No entanto, nós temos que esse número é muito diferente desse. Mas como que eu represento toda essa quantidade de zero? Eu represento, olha só, como sendo esse expoente. Então, esse zero andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, nós andamos 24 casas decimais. E nós indicamos esse valor 24 aqui. Então, o que é esse 10 elevado a 24? Esse 10 elevado a 24 representou as sucessivas divisões por 10 que nós realizamos quando nós mudamos, olha só, a posição da vírgula ao construir esse número. Então, retomando ao quadro, o que nós temos? Quando eu retomo ao quadro, nós temos que o valor em notação científica, ele é para nós expresso como o quê? 5,97442 vezes 10 elevado a 24. Nesse caso, nós representamos um número muito grande. Mas, professora Keila, podemos utilizar a notação científica para números muito pequenos? Podemos sim, professor Diego. Inclusive, é essa a principal finalidade dessa escrita em notação científica, para que possamos melhor trabalhar, melhor representar números muito grandes e também números muito pequenos. Então, você acabou de ver com o professor Diego uma situação em que temos a massa ali da Terra em quilogramas, onde nós temos um valor muito grande. Agora, nós vamos entrar lá na parte microscópica, nós vamos falar de valores muito pequenos. Vamos ver um exemplo. O vírus da varíola é um dos maiores vírus, com diâmetro de cerca de 200 nanômetros, que é aproximadamente o tamanho das menores células de bactérias conhecidas. Nanômetros. Você já ouviu falar dessa unidade que utilizamos para a medida de massas? De comprimento? Bom, esse é um dos prefixos que nós encontramos lá no Sistema Internacional de Unidades. Então, dentre esses prefixos, já tem aqui alguns que você está acostumado a trabalhar, que inclusive o professor Diego retomou com você no início dessa aula. Por exemplo, nós temos alguns múltiplos nessa primeira coluna, como por exemplo, deca, hecto, quilo. Olha só, o professor Diego, quando falou sobre a unidade de massa, onde nós temos a unidade fundamental, que é o grama, nós temos os seus múltiplos, que são decagrama, hectograma, quilograma. Por outro lado, nós temos também os submúltiplos, que relacionados, por exemplo, a grama, nós temos decigrama, centigrama, miligrama. Mas você sabia que nós temos outros prefixos além desses? Por exemplo, nós temos aqui desse lado aqui dos múltiplos, alguns que são muito utilizados lá na área de informática. O giga, o tera, o mega e assim sucessivamente. E nós temos ainda alguns submúltiplos que são bastante utilizados em áreas das ciências, por exemplo, na física, na química, onde trabalhamos muitas vezes com algumas partículas, trabalhamos então com alguns elementos que são microscópicos. Então, nós temos micro, nano, pico e assim sucessivamente. Nós estamos interessados nesse daqui, que é o nano, que é exatamente a unidade que está relacionada à unidade de comprimento que nós estamos trabalhando em relação ao vírus. Então, nós temos aqui que o nano é um prefixo que vai fazer referência a 10 elevado a menos 9. Então, vamos retomar a nossa situação problema. Aqui nós temos que o vírus da varíola apresenta um diâmetro de cerca de 200 nanômetros. E nós acabamos de ver que esse nano vai representar 10 elevado a menos 9. Então, nós podemos dizer que esse diâmetro do vírus da varíola corresponde a 200 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Veja que eu não preciso mais colocar nanômetros, porque eu já tenho um nano representado aqui como uma potência de 10. Só que daí tem uma diferença em relação ao exemplo que o professor Diego apresentou. Lá você viu uma situação em que nós tínhamos um expoente que era positivo. Agora esse expoente é negativo. E é negativo por quê? Porque agora ele não representa mais um número muito grande, ele representa um número que é muito pequeno.
O que seria esse número pequeno, esse 200 vezes 10 elevado a menos 9? Seria 0,000000200. Por que esse número? Porque, olha só, nós temos 10 elevado a menos 9, quer dizer que nós temos um número pequeno, portanto, escrito na forma de um número decimal. E esse menos 9 nos indica quantas casas nós estamos considerando, então, quantos algarismos estamos considerando após a vírgula. Então, se eu tenho lá 9, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que tem um detalhe aqui. Quando estamos trabalhando com esses números na forma decimal, esses zeros que eu tenho aqui no final não faz diferença nenhuma. Então, eu poderia reescrever esse mesmo número como sendo 0,0000002. Então, nós temos agora o seguinte, nós temos um valor significativo aqui, que vai ser o 2, que representa, então, o nosso x, vezes 10, e a potência agora será diferente, o expoente será diferente, porque agora eu não tenho mais 9 algarismos após a vírgula, nós tiramos 2 algarismos, então, nós temos 7. Como se trata de um valor pequeno, menos 7 metros. E é interessante reescrevermos dessa forma, por quê? Porque veja que, dessa maneira aqui, eu não estou satisfazendo aquela definição lá da notação científica. Por quê? Porque o nosso x, que aqui no caso é 200, é um valor que não está compreendido naquele intervalo de 1 até 10, onde 10 não está incluso. Agora, nesse outro caso aqui, eu tenho 2. 2 é um valor que está entre o 1 e o 10. Bom, professor Diego, o que você vai nos apresentar agora? Nós vamos agora, então, a uma atividade. E essa atividade, ela tem por função que você, coloque em prática os conhecimentos que nós trabalhamos até esse momento. Acompanhe. Nós temos, então, a seguinte situação. Escreva os valores destacados abaixo em notação científica. Então, nós temos a população brasileira estimada em 2012... E nós também temos o diâmetro do vírus da hepatite B, ok? Então, nós temos todas essas duas situações para serem analisadas. Nós vamos, então, dar um tempinho e nós já retornamos, então, com a correção e com a reflexão. E fique à vontade para mandar suas contribuições.
E então, conseguiu resolver essa atividade? Você conseguiu compreender como que nós fazemos essa movimentação da vírgula para que possamos reescrever um número muito grande ou muito pequeno em notação científica? Vamos ao quadro ver como que fica a resolução. Então, nós temos, num primeiro caso, um valor que é muito grande, que representa uma estimativa da população brasileira em 2012, e nós temos também um valor muito pequeno, que corresponde ao diâmetro do vírus da hepatite B. Então, vamos ao item A. Então, lá no item A, nós temos o seguinte valor: 194, e temos ainda 6 zeros, representando o número de habitantes da população brasileira em 2012. Como que nós vamos fazer essa primeira representação? Bom, nós vamos considerar os valores que nós temos aqui, que são diferentes de zero, portanto, 194. Mas, se eu considerar o 194 como sendo x, eu não vou satisfazer a condição que nós temos para a representação em notação científica. Lembre-se sempre que o módulo de x tem que ser um valor compreendido entre 1 e 10. Então, se eu colocar a vírgula, por exemplo, aqui entre o 9 e o 4, eu ainda terei 19,4, ainda não vou satisfazer. Eu preciso da vírgula aqui entre o 1 e o 9. Assim, nós teremos 1,94 vezes 10 elevado a um determinado expoente. Para determinar esse expoente, nós vamos considerar que a vírgula se encontra aqui no final. E ela vai ter que caminhar casas até que tenhamos 1,94. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é um número muito grande, nós temos 8 como sendo positivo. No item B, o valor que nos é apresentado é o seguinte, é 0, aí nós temos lá 0, 0, 0, 0, então nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. E o 42, representando o diâmetro do vírus da hepatite B. Aqui nós temos como valores diferentes de 0, 42. 42 não satisfaz a condição, ou seja, não satisfaz esse intervalo, então nós vamos escrever 4,2 vezes 10 elevado a quanto? Agora veja que a vírgula vai em um sentido contrário. Então, nós temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, no sentido inverso do item A. Então, nós temos aqui menos 8, representando que é um valor muito pequeno. Mas, afinal de contas, professor Diego, o que significa essa movimentação da vírgula que nós estamos realizando aqui? É importante que você compreenda como que acontece a movimentação da vírgula. Mas, além disso, é importante entender o quê? A estrutura matemática que está por trás de mover a vírgula, tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos então agora ao quadro onde eu tenho uma tabela e nós vamos explorar essa tabela. Então, nós vamos começar primeiro no centro dessa tabela, com 10 elevado a 0. Nós sabemos, lá da aula de potência, que 10 elevado a 0, todo número exceto 0 elevado a 0, por convenção, nós consideramos 1, consideramos a unidade. Então, 10 elevado a 0, olha só, nós tratamos como sendo a nossa unidade, ok? A espinha dorsal dessa construção que nós estamos trabalhando. Na sequência, nós temos 10 elevado à primeira potência. Também por convenção, nós assumimos que quando um número não apresenta expoente, está implícito que esse número ele é elevado à primeira potência. Então, nós chamamos 10 elevado à primeira potência, é quem? É o próprio 10. É 10. Ok? E agora, 10 elevado à segunda potência. O que é 10 elevado à segunda potência? 10 elevado à segunda potência é o 10 vezes
ele mesmo, aqui no caso, vezes ele mesmo, olha só, 2 vezes. 10 vezes 10, eu tenho então aqui no caso o 100, ok? Mas eu posso continuar a representar esses produtos? Eu posso. Eu posso pensar no 10 elevado ao cubo? 10 elevado ao cubo é o quê? Ele é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 nós vemos que é 100. E 100 vezes 10, nós temos o que aqui? Nós temos o 1000, ok? Então, o que nós temos que ficar atento? Nós temos que ficar atento que, quando eu tenho o expoente 0, eu tenho a unidade. Quando eu tenho o expoente 1, olha só, eu tenho 10, que é o quê? Que é a minha dezena, né? É a minha dezena dos números decimais. Quando eu tenho o expoente 2, eu tenho 100, que é a minha centena. Quando eu tenho 10 elevado, aqui no caso, ao cubo, eu tenho 1000. Eu tenho o que aqui? Uma unidade de milhar. E nós também podemos associar, agora, para facilitar as representações, a quantidade de 0 com o expoente. Eu tenho o expoente 1, eu tenho um 0. Eu tenho o expoente 2, eu tenho 2 zeros. Eu tenho o expoente 3 e eu tenho aqui, no caso, 3 zeros. Isso facilita muito quando nós vamos trabalhar com essas seguintes situações aqui. Se eu tenho 10 elevado à sexta, eu preciso abrir essa potência? Se a potência é de base 10, eu posso usar as observações que nós fizemos anteriormente e verificar o que acontece. 10 elevado à sexta é o 1, e agora eu indico a quantidade de zeros com base no expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que nós temos quando é 10 elevado à sexta? Unidade simples, a classe simples, classe dos milhares, olha só, 1 milhão. Eu tenho aqui 1 milhão, ok? E quando eu tenho 10 elevado a 9? 10 elevado a 9, vou ter 1. Nós estamos trabalhando com a potência da base 10. E aqui eu vou indicar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que número é esse? Nós temos aqui classe simples, classe dos milhares, classe do milhão, e aqui, olha só, eu tenho então uma unidade de bilhão. Então eu tenho 1 bilhão, ok? Então, quando eu tenho um expoente positivo, que eu estou abordando esses números grandes, eu estou o quê? Eu estou resumindo toda essa escrita para uma situação que eu represento com 2 dígitos e um expoente. E é importante que você esteja sempre atento também a 10 elevado a sexta, 10 elevado a nona, que são umas potências que mais irão aparecer, né? 10 elevado a 12ª potência, assim por diante. Retomando então agora ao quadro, nós temos então a parte negativa. Mas antes, só para concluir, a parte com expoente positivo, o que a gente pode perceber? Que quando eu aumento uma unidade no expoente, olha só, eu aumento uma unidade nesse expoente, eu estou multiplicando por 10, ok? Isso é muito importante observar, olha só. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E nós podemos continuar fazendo essas multiplicações por 10. Então, se eu aumento numa unidade no expoente, eu estou multiplicando, né, o produto indicado por 10. E agora, quando eu estou com um expoente negativo?
a uma outra representação para o expoente negativo. Quando eu tenho 10 elevado a menos 1, o que isso significa lá da aula de potência? Significa que eu tenho uma potência no denominador de uma fração. Ou seja, 10 elevado a menos 1, ele é 1 sobre 10 elevado a 1. Olha só que interessante. Então, são situações equivalentes. Quando eu tenho uma potência no denominador, eu posso escrever essa potência no numerador. Só que, para isso, eu a abordo com expoente negativo. Então, eu tenho 1/10. 1 é 10 elevado a 1, nós já verificamos aqui que é 10, então tenho 1 dividido por 10, ok? E 1 dividido por 10, nós sabemos que equivale a 1/10, 0,1. 10 elevado a menos 2. Vamos explorar esse 10 elevado a menos 2. Então, escrevendo agora na outra representação, eu tenho 1 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado nós já calculamos na tabela. Olha só, ele é 100. Então, eu tenho 1 sobre 100. Quanto que é 1 sobre 100? Eu tenho 1 dividido por 100. Eu tenho 1 centésimo. 0,01. E agora, nós podemos já começar a pensar em associar não mais a quantidade de zeros que nós fizemos anteriormente, mas vamos associar a quantidade de casas após a vírgula. Nós temos que, elevado a menos 1, nós temos uma casa após a vírgula. Elevado a menos 2, eu tenho 2 casas após a vírgula. Ok? Vamos explorar agora mais algumas possibilidades. Olha só. Se eu tenho 10 elevado a menos 3, como que eu abordo essa situação? Isso é igual a 1 sobre 10 elevado ao cubo. O que é 10 elevado ao cubo? Nós já calculamos. Nesse caso, nós temos 1000. Ou seja, eu tenho uma unidade dividida em 1000 partes. 1 dividido por 1000, no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando então com o milésimo, ok? Aqui no caso seria 0,123. Nós estamos trabalhando aqui com o milésimo. Mas nós podemos pensar em 10 elevado a menos 6, olha só. 10 elevado a menos 6. O que nós estamos trabalhando aqui com 10 elevado a menos 6? 1 sobre 10 elevado a 6. Ok? Eu tenho 10 aqui, vou escrever de novo. 1 sobre 10 elevado a 6. O que é 10 elevado a 6 que nós já calculamos? É 1 milhão. Eu tenho aqui, no caso, 1 dividido por 1 milhão. E como que eu represento esse valor? Eu represento 0,12345, olha só, 6 casas após a vírgula. E o que nós podemos afirmar dessa exploração que nós fizemos aqui? Que quando eu diminuo uma unidade no expoente, né, a gente foi diminuindo uma unidade no expoente progressivamente, o que aconteceu? Aconteceu que eu estou implicitamente dividindo por 10, que é a mesma coisa que é equivalente a multiplicar por 1/10, ok? Então, é muito importante sempre observar que nós estamos dividindo por 10 a cada vez que eu diminuo uma unidade nesse expoente negativo. Agora, o professor já veio sistematizando com você qual que é o significado de tudo isso que nós estamos fazendo em relação à movimentação da vírgula. Por que eu considero de tal forma quando eu movimento a vírgula para a direita ou quando eu movimento para a esquerda? Então, veja que estão associados as ideias de multiplicação ou de divisão por 10. E você já viu também que nós utilizamos essa notação para a representação de números muito grandes ou pequenos. E quando falamos desses números, assim, de uma grande ou de uma menor magnitude, muitas vezes nós não estamos interessados no valor exato.
muitas vezes nos basta uma estimativa. É sobre isso que nós vamos falar agora a respeito de ordem de grandeza. Então, vamos ao quadro. Então, quanto à ordem de grandeza, como eu acabei de mencionar, existem várias situações em que o valor exato da medida nos é irrelevante, onde, quando nós trabalhamos com números muito grandes ou pequenos, nos basta uma estimativa. Por exemplo, qual seria o impacto em um estudo se a distância da Terra ao Sol variasse em 100 quilômetros, tanto para mais quanto para menos? Olha só ao que nós estamos nos referindo. A distância da Terra até o Sol. Com certeza, nos dará um valor muito grande. É uma distância muito grande. Nessa distância muito grande, 100 quilômetros a mais ou a menos é totalmente irrelevante. Quando nós trabalhamos com essa distância muito grande, no caso da Terra até o Sol, o que nos interessa não é exatamente o valor dessa distância. Nos interessa qual que é a ordem de grandeza relacionada a essa distância. Essa ordem de grandeza está relacionada à nossa base 10, ao expoente que nós estamos considerando ali na nossa notação científica. Então, para facilitar essa abordagem, é comum atribuir ao resultado a potência de 10 mais próxima do valor exato. Mas como assim a potência de 10 mais próxima desse valor exato? Antes de começarmos a estudar isso relacionado a valores muito grandes ou pequenos, vamos pensar em um caso bem simples. Vamos pensar no número 14. E eu quero saber qual que é a ordem de grandeza desse número 14. Eu vou ter que pensar, então, em quais são as potências de 10 que estarão mais próximas desse 14. Então, veja que esse 14, eu posso dizer que está entre as potências 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2, ou 10 elevado ao quadrado. O que é 10 elevado a 1? É 10. O que é 10 ao quadrado? É 100. Então, veja que o 14 é um valor que está entre o 10 e o 100. Mas esse 14 está mais próximo de quem? Do 10 ou do 100? Claro que do 10. Então, por isso que podemos dizer que o 14 é da ordem de grandeza 10 elevado à primeira potência, e não 10 ao quadrado. Isso por quê? Porque nós temos que 14 está mais próximo de 10 elevado a 1 do que de 10 elevado a 2. É esse o raciocínio que nós utilizamos para valores grandes e valores pequenos. E nesses casos, nós temos um determinado dispositivo. Então, quando se tem por interesse calcular a ordem de grandeza de um número, nós devemos realizar o seguinte procedimento. Primeiro, nós temos que considerar que um número em notação científica, segundo a definição que o professor Diego já apresentou, é dado por x vezes 10 elevado a n, onde nós vamos realizar comparações em relação a esse x, mais precisamente em relação a esse x como 5,5. Por que 5,5? Lembra que aquele x tem que ser um valor compreendido no intervalo que vai de 1 fechado a 10 aberto? Bom, se eu pensar nisso daqui como sendo bolinha fechada para 1, bolinha fechada para 10, nós teremos que o 5,5 vai corresponder exatamente ao ponto médio desse segmento aqui de 1 até 10. O que é esse ponto médio? Quer dizer que eu somei 1 com 10, então 1 mais 10, dividi por 2. Obtive, então, 11 dividido por 2, 5,5. Então, esse 5,5 é o ponto que está exatamente no meio desse segmento entre 1 e 10. E eu vou analisar, então, a partir desse 5,5, se os valores estarão mais próximos de uma grandeza inferior ou de uma grandeza superior. Se nós tivermos que x é maior ou igual a 5,5, então ele estará mais próximo da grandeza superior. E nós vamos representar da seguinte forma. Nós teremos o 10 elevado a n, então já associado ao número em notação científica, porém nós vamos acrescentar uma unidade aqui no expoente. Então ficou 10 elevado a n mais 1. Porém, se x for menor que 5,5, então nós vamos manter a ordem de grandeza dada. Nós teremos 10
elevado a n. Professor Diego, nos apresente um exemplo para que possamos melhor compreender essa situação. No exemplo que nós vamos trabalhar a seguir, nós iremos então verificar a ordem de grandeza do raio do Sol. Lembrando que nós estamos simplificando o Sol como sendo uma esfera, e o que seria o raio? O raio seria então a distância do centro dessa esfera até a sua extremidade. Acompanhe no quadro. Então aqui nós temos, sabe-se que o raio do Sol, ele é aproximadamente de 696, aqui no caso para nós, milhões de metros. Determine sua ordem de grandeza. Então o que nós iremos fazer? A primeira coisa que nós iremos fazer é escrever esse valor em notação científica. Lembrando sempre a condição de existência de x. Se eu estou com a casa decimal, com a vírgula no final do número, e se eu chego até aqui, 696, ele satisfaz a condição de x? Lembrando que x, o módulo de x, no caso, ele pertence a quem? Ele pertence ao intervalo de 1, o 1 incluso, e o 10 aberto, ok? Ele não vai pertencer. E 69,6 pertence a esse intervalo? O módulo de 69,6 também não pertence. Mas 6,96 pertence. Então, é 6,96 com quem nós iremos, então, assumir como sendo quem? O primeiro fator da notação científica. Vezes 10. Vezes 10. E nós vamos agora andar as casas decimais. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, elevado à oitava potência. Mas como que eu vou analisar a ordem de grandeza desse valor? Nós vamos então agora olhar para o valor significativo, no caso 6,96. E vamos ter que 6,96, o que ele é? Ele é maior que 5,5. Logo, o que eu vou ter que fazer? A ordem de grandeza será 10 elevado a 8, e pela regra apresentada pela professora Keila, eu vou ter que somar aqui com 1. 8 mais 1, eu tenho então 10 elevado a 9. O que isso indica? Indica que o valor do raio, ele está entre 10 elevado a oitava e também 10 elevado a nona. Ou seja, 10 elevado a nona é uma unidade de bilhão, enquanto que 10 elevado a oitava é uma centena de milhão. Então, o valor do raio do Sol está muito mais próximo, nesse caso, de uma centena de milhão. Mas, será que nós conseguimos realizar operações com a notação científica? Ou será que toda vez que nós tivermos que operar com esses valores, lembrando que o primeiro problema que nós fizemos, que a professora Keila resolveu, nós temos uma divisão por notação científica. Será que nós temos que sempre converter a notação científica? É o que nós iremos então estudar agora ao longo dessa parte da aula. Retomando ao quadro, nós temos o seguinte problema. Sabemos que a Lua realiza sobre a Terra o movimento de translação e a sua órbita é elíptica, ou seja, ela, vamos dizer assim, a grosso modo, que ela é oval. Então, há momentos em que a Lua está mais próxima da Terra, então a Terra está aqui no centro, A Lua ela vai estar mais próxima da Terra, e há momentos que ela está mais distante da Terra. Sabe que a distância mínima é de aproximadamente 3,56 vezes 10 elevado a 8 metros, e a distância máxima é de aproximadamente 4,0672 vezes 10 elevado a oitava. Determine a diferença entre essas distâncias. Nesse caso, professora Keila, como que nós podemos realizar essa subtração? Bom, antes de falarmos a respeito da subtração, nós vamos entender também o caso da adição. Afinal de contas, você vai perceber que a maneira que nós vamos tratar esse algoritmo é bastante parecido. E nós vamos agora conhecer como que fica então essa definição no caso da adição. Vamos ao quadro.
Para a operação de adição, nós vamos considerar a seguinte forma geral. Nós vamos considerar a operação envolvendo dois números em notação científica. Então, de maneira geral, nós temos x vezes 10 elevado a a mais y vezes 10 elevado a a. Perceba que nessa forma geral, nós temos ordens de grandeza que são comuns. Ou seja, nós temos que nas duas representações em notação científica, a nossa base 10 ali apresenta o mesmo expoente. Quer dizer que nós temos um fator comum entre esses dois valores envolvidos nessa adição. Então, nós vamos colocar em evidência esse fator comum. E nós vamos realizar a operação indicada entre os outros valores. Então, nós teremos o x mais o y, que nós estamos indicando entre parênteses. Vamos ver um exemplo e assim melhor compreender essa forma geral. Nós temos o 3,85 vezes 10 elevado a menos 9, como a primeira notação científica, que será somada a 5,91 vezes 10 elevado a menos 9. Primeira coisa que nós devemos prestar atenção, nas ordens de grandeza. Será que elas são as mesmas? Aqui no caso, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 9 são iguais. Então, nós colocamos em evidência. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos indicar dentro de parênteses quais são os valores de x que nós vamos somar. Então, nós temos aqui 3,85 mais 5,91. Então, 3,85 mais o 5,91. Somando, nós vamos obter 9,76 vezes 10 elevado a menos 9. Veja que esse resultado já está em notação científica, porque 9,76 está compreendido no intervalo que vai de 1 a 10, segundo a definição que nós temos para a representação de notação científica. Professor Diego, nos apresente mais um exemplo. No próximo exemplo, nós também temos uma situação semelhante que a professora Keila apresentou. Acompanhe. Nesse caso, olha só, eu tenho 3,78 vezes 10 elevado a menos 3, mais 2,01 vezes 10 elevado a menos 3. Nós podemos perceber que a ordem de grandeza, olha só, ela é igual, ok? 10 elevado a menos 3. Então, nós podemos pensar o quê? Em colocá-la em evidência, ou seja, ela é um fator comum. Então, é 10 elevado a menos 3. E a partir de agora, o que nós podemos fazer? Nós realizamos, então, a operação indicada. 3,78 mais 2,01, ok? E quando eu faço 3,78 mais 2,01, eu chego, então, aqui no caso, em 5,79 vezes 10 elevado a menos 3. Na próxima situação, na letra C, olha só o que nós temos. Nós temos 4,23 vezes 10 elevado à sétima e nós temos 1,3 vezes 10 elevado a 6. Nesse caso, professora Keila, como devemos proceder quando essas ordens são diferentes? Bom, então veja que agora nós não temos exatamente de acordo com a forma geral que foi apresentada. Da maneira que nós foram apresentadas ali, aquelas notações científicas envolvidas na adição, não é possível realizar diretamente a operação indicada. Nós precisamos primeiro realizar transformações de maneira que tenhamos, em ambas as notações, tenhamos ali a ordem de grandeza que seja comum. Para isso, nós vamos recorrer a propriedades que você já conhece a respeito de potenciação. Então, vamos ao quadro. Nós vamos recordar o produto entre potências de mesma base. Então, quando nós temos A elevado a M vezes A elevado a N, ou seja, eu tenho duas potências sendo multiplicadas, onde essas potências apresentam a mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, observe como que fica essa nossa resolução. Nós temos 4,23 vezes 10 elevado à sétima potência, mais 1,3 vezes 10 elevado à sexta potência. Eu posso pensar no 10 elevado à sétima potência
como sendo correspondente ao seguinte, como sendo 10 elevado à primeira potência vezes 10 elevado à sexta potência, de acordo com a propriedade do produto entre potências que nós acabamos de recordar. Veja que como eu tenho aqui o produto entre potências, onde a base é a mesma, eu posso conservar a base e eu posso somar os expoentes. Então, 1 mais 6, eu tenho 7. Por que eu fiz isso? Porque eu posso reescrever nessa primeira notação científica esse 10 elevado a 7 como sendo esse produto aqui. Assim, nós vamos escrever 4,23 vezes 10 elevado a 1, que é o mesmo que 10, eu posso deixar aqui oculto o expoente, vezes 10 elevado a 6, e continuo com mais 1,3 vezes 10 elevado a 6. O que eu vou fazer nessa situação? Aqui nós teremos 4,23 vezes 10 corresponde a 42,3. E eu vou permanecer com 10 elevado a 6. Permanece também o mais 1,3 vezes 10 elevado a 6. Ao fazer isso, observe que agora sim eu cheguei na forma geral que eu gostaria. Nós temos o 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, que é o fator comum. Então, nós vamos manter aqui esse fator comum e vamos somar 42,3 com 1,3. Ao fazer essa soma, nós teremos 43,6 vezes 10 elevado a 6. Só que daí tem um detalhe aqui. Veja que nós não temos uma notação científica. Afinal de contas, 43,6 não está compreendido no intervalo de 1 a 10. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar com a vírgula. Nós vamos caminhar com a vírgula de maneira que ela venha para cá entre o 4 e o 3. E assim nós vamos escrever 4,36 vezes 10. Só que vezes 10 elevado a quanto? Veja que a vírgula caminhou para a esquerda. Caminhando para a esquerda, o que nós vamos fazer é acrescentar uma unidade. Então, nós vamos escrever elevado a 7. Então, essa é a resposta que nós vamos obter para essa operação. Professor Diego, e no caso da subtração, como que seria a forma geral? No caso da subtração, nós iremos realizar de forma análoga à da adição, só que lembrando que a operação que nós estamos trabalhando é a subtração. Acompanhe. Nós temos aqui, então, a forma geral, né? A forma geral, onde eu tenho x vezes 10 elevado a A menos y vezes 10 elevado a A. E o que nós fazemos? A ordem de grandeza é igual? É igual. Eu vou repetir. E eu faço, então, a operação de subtração de x menos y. E na sequência eu já tenho um exemplo onde nós podemos pensar sobre como resolver essa operação. E olha só o que acontece. A ordem de grandeza, ela já é diferente. Mas nós vamos pensar da forma que a professora Aquila pensou. Aplicando o quê? As propriedades de potência. Então, se eu tenho 10 elevado a menos 5, o que isso é igual? Isso é igual a 10 elevado a menos 1 menos 4. Você não concorda comigo? Que se eu realizo essa soma de menos 1 mais menos 4, eu não chego aqui no menos 5? Ou seja, eu tenho isso aqui igual a 10 elevado a menos 1, que multiplica 10 elevado a menos 4. Por que eu faço essa mudança? Porque aí eu tenho menos 4 e eu tenho então o quê? Eu tenho um cofator, ok? Eu tenho algo comum, um termo comum aos dois membros. Então eu tenho aqui no caso 2,45 vezes 10 elevado, aqui no caso a menos 1, né? A menos 1 vezes 10 elevado a menos 4, menos 3,32
vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós temos que 10 elevado a menos 1 é igual a quanto? Nós já fizemos essa operação na tabela. 10 elevado a menos 1 é igual a, aqui menos 1, é igual a 0, aqui no caso, 0,1. Ok? Ele é o que? Ele é 1/10. Ou seja, se eu faço 2,45 vezes 10 vezes 0,1, eu vou obter quanto aqui? Eu vou obter, nesse caso, aqui nesse caso eu vou obter 0,245 vezes 10 elevado a menos 4, menos 3,32 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 é o quê? Ele é fator comum. Então, eu vou colocá-lo em evidência. 10, aqui no caso 10, elevado a menos 4. E agora o que eu faço? Realizo, então, aqui a subtração. 0,245 menos 3,32. 0,245 menos 3,32, eu tenho, então, menos 3,075 vezes 10 elevado a menos 4. Você já conheceu como desenvolver o algoritmo da subtração quando nós estamos envolvendo valores que são muito grandes ou muito pequenos, ou seja, escritos em notação científica? Nós já temos condição de resolver a situação-problema que nos foi proposta. Então, vamos ao quadro. Na situação-problema, que o professor Diego já havia apresentado, nós estamos aqui nos referindo a uma determinada distância. Há uma distância entre a Lua e a Terra. Essa distância, ela pode ser num valor mínimo de 3,56 vezes 10 elevado a 8 metros, ou uma distância máxima de 4,0672 vezes 10 elevado a 8. O que nós queremos é determinar qual que vai ser a diferença entre essas distâncias. Então, nesse caso, nós temos a distância máxima, que é 4,0672 vezes 10 elevado a 8, menos a distância mínima, 3,56 vezes 10 elevado a 8. Perceba que, nesse caso, nós já temos essa potência aqui de 10 como sendo comum nas duas notações científicas. Então, basta colocar em evidência. E basta também realizar a operação indicada entre 4,0672 e o 3,56. Então, fazendo agora a subtração, nós vamos obter 0,5072 vezes 10 elevado a 8. Só que aqui esse 0,5072 não vai satisfazer a condição de x. Esse valor não está entre o 1 e o 10. Então, nós precisamos caminhar com a vírgula. Nesse caso, nós vamos caminhar para a direita, de maneira a escrever 5,072 vezes 10 elevado a quanto? Como nós vamos caminhar com a vírgula para a direita, nós vamos ter que subtrair uma unidade aqui do expoente. Então, nós teremos elevado a 7. Esse é o resultado que nos será, então, apresentado. E aí, você conseguiu compreender como que nós realizamos essas operações? Então, agora é a sua vez de colocar em prática esse conhecimento. Nós vamos a uma atividade. Efetue as seguintes operações. No item A, você vai desenvolver uma adição. E no item B, a subtração. Então, você terá agora um momento para que possa realizar essas operações de acordo com o que nós acabamos de estudar. Logo mais, nós retornaremos com a resolução.
Retornando, então, desse momento de atividade, vamos à correção. Acompanhe no quadro. Então, nós temos aqui, na primeira operação, 1,28 vezes 10 elevado à quinta, mais 4 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, o que nós vamos pensar? Vamos pensar nas propriedades de potência. Então, nós temos 10 elevado à quinta eu posso escrever isso como sendo o quê? Como sendo 5 pode ser visto como 3 mais 2, ou 2 mais 3. Então, como sendo 10 ao quadrado vezes 10 elevado ao cubo, ok? Então, eu posso fazer o quê? Essa substituição com o intuito do quê? De procurar o fator comum. Então, eu tenho 1,28 vezes 10 ao quadrado, eu vou deixar ele indicado aqui, vezes 10 ao cubo, mais 4 vezes 10 ao cubo. Vou retirar, então, 10 ao cubo como fator comum que eu tenho, e agora eu tenho 1,28 vezes 10 ao quadrado, lembrando que 10 ao quadrado é 100, eu tenho, então, 128. E aqui, no caso, me sobrou o mais 4, ok? Então, 128 mais 4, eu tenho, então, 132. Então, continuando, eu tenho aqui 132 vezes 10 elevado ao cubo. Mas será que essa está escrito em notação científica? Será que 132 ele acaba satisfazendo a condição de x? Nós podemos perceber que não. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que caminhar com a vírgula 2 casas decimais e escrever, então, 1,32. Se eu andei aqui, no caso, 2 casas decimais para a esquerda, o que acontece com o expoente? Eu vou ter que somar 2 unidades ao expoente. Então, se é 3 aqui no caso mais 2, eu tenho então 5. Agora sim está escrito em notação científica. Vamos agora à resolução do item B. Então, no item B, nós temos 6,4 vezes 10 elevado à oitava potência, menos 8,1 vezes 10 elevado à sétima potência. Bom, primeiro, observe que as nossas ordens de grandeza são distintas. O que nós vamos ter que fazer? Novamente, aplicarmos aqui no caso, né, a propriedade do produto entre potências. Então, nós temos lá 10 elevado a 8, que nós podemos escrever como 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 7. Então, nós vamos fazer a substituição aqui nessa primeira notação científica. Portanto, 6,4 vezes, no lugar de 10 elevado a 8, nós vamos substituir por 10 elevado à primeira potência, ou simplesmente 10, vezes 10 elevado a 7. E permanece 8,1 vezes 10 elevado a 7. 6,4 vezes 10 são 64. Então, 64 vezes 10 elevado a 7 menos 8,1 vezes 10 elevado a 7. 10 elevado à sétima potência é o nosso fator comum. Então, coloco em evidência. E nós vamos realizar a subtração entre 64 e o 8,1. Ao fazer essa operação, 64 menos 8,1, nós teremos, então vamos continuar aqui na sequência. Nós temos 55,9 vezes 10 elevado à sétima potência. 55,9 não satisfaz a condição do x para a notação científica. Então, nós vamos escrever 5,59 vezes 10. Nesse caso, eu movimentei a vírgula para a esquerda.
Então, nós vamos ter que fazer o quê? Somar uma unidade no expoente. Então, 7 com mais 1, 8. Esse é o nosso resultado. Falamos até agora a respeito das operações de adição e de subtração. Mas seria possível realizar operações também envolvendo notações científicas, onde nós teremos a multiplicação, a divisão, enfim, outras operações? Vamos falar sobre isso aqui na sequência. Resolva o seguinte produto: 0,0021 vezes 30 milhões. Vamos à câmera de documentos e ver como que fica esse resultado ao utilizarmos a calculadora. Então, se você tiver em mãos uma calculadora, facilmente nós conseguimos obter o resultado pretendido. O que nós vamos fazer aqui? 0,0021 vezes os 30 milhões. Então, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Como resultado, nós vamos obter 63 mil. Ou esse 63 mil eu também posso considerar como 6,3 vezes 1, 2, 3, 4. Então, 6,3 vezes 10 elevado a 4. Só que daí nós temos um detalhe. Vamos retomar lá no quadro. Bom, realizar essa operação aqui na calculadora foi fácil. Mas imagine só se você não tem em mãos a calculadora. Imagine você armando o algoritmo da multiplicação envolvendo esses valores. Seria um processo bastante exaustivo. Então, será que as potências de 10 não poderiam contribuir na resolução da operação acima? Para isso, nós vamos recordar mais algumas propriedades de operações entre potências. Até agora, no caso lá da adição e da subtração, nós já retomamos essa primeira propriedade, que é a de produto entre potências de mesma base. Agora, para que possamos falar dos casos de multiplicação e da divisão, nós vamos retomar outras propriedades. Então, nós temos lá que o quociente entre potências de mesma base vai corresponder ao seguinte: se eu tiver uma potência a elevado a m dividido pela potência a elevado a n, ou seja, potências divididas cujas bases são iguais, nós vamos manter a base e vamos subtrair os expoentes. Outra propriedade que nós vamos utilizar é a de potência de mesma base. Potência de mesma base. Então, se tivermos uma potência a elevada a m, que será elevada a n, então nós podemos simplesmente multiplicar m por n de maneira a obter a elevado a m vezes n. Então, nesse caso aqui, nós podemos agora retomar aquela situação lá da multiplicação. Então, vamos aqui chamar o quadro em branco. Então, lá naquela situação da multiplicação, o que nós tínhamos? 0,0021 vezes os 30 milhões. Como que nós podemos desenvolver? Primeiro, nós vamos escrever em notação científica. Então, 0,0021 será 2,1 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3. No caso, é um número pequeno, eu caminhei, então, aqui para a direita, então fica menos 3. Vezes, escrevendo esse outro valor, também em notação científica. Nós teremos 3 vezes 10 elevado a quanto? No caso, a vírgula está aqui, então teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a 7. Então, agora caminhamos para a esquerda, então fica um expoente positivo. 3 vezes 10 elevado a 7. Para fazer essa multiplicação, de acordo com a propriedade de potência que nós já visualizamos, nós teremos aqui o seguinte: nós teremos 2,1 vezes 3, 6,3. E no caso das potências, nós vamos considerar que são potências de mesma base, que estão sendo multiplicadas, então vamos manter a base e vamos somar os expoentes. Menos 3 mais 7. Portanto, 6,3 vezes 10 elevado a 4, que é exatamente o mesmo resultado obtido lá na calculadora. Professor Diego, e o caso da divisão?
Pode nos apresentar um exemplo? No caso da divisão, nós vamos o quê? Nós iremos pensar utilizando a propriedade do quociente entre potências. Acompanhe. Nesse caso aqui, nós temos, então, 7,28 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 4 vezes 10 elevado à oitava. Então, nós iremos fazer a divisão, primeiro, de 7,28 dividido por 4, e nós vamos chegar em 1,82, e agora nós iremos aplicar a propriedade de potência. Lembrando sempre que é o de cima menos o de baixo. Muito cuidado nesse momento. 5 menos o 8. Então, eu tenho 1,82 vezes 10 elevado. 5, aqui no caso, menos o 8, que nós temos o sinal de menos o 8, nós temos, então, menos 3. Ok? X está satisfazendo a condição de potência, então nós chegamos à solução final. Nós também podemos pensar na propriedade potência de potência. Nesse caso, o que nós iremos fazer? Nós vamos, então, aplicar a potência aos dois fatores, ok? Então, eu terei, no caso, 5 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao cubo. Isso será igual a quanto? 5 elevado ao cubo, eu tenho que é igual a 125 vezes, aqui o 10, menos 3 vezes 3, nós temos 10 elevado a menos 9, ok? Mas está satisfazendo a condição, aqui no caso de potência? Não está. Nós teremos que andar com a vírgula 2 casas decimal à esquerda. Então, nós teremos 1,25. Mas o que acontece com o expoente? Como eu andei 2 casas à esquerda, eu vou ter que somar 2 unidades. Se eu devo 9 e eu tenho 2, eu tenho, nesse caso, então, menos o 7. Ok? Podemos também pensar com essas propriedades quando nós estamos trabalhando com a radiciação, quando estamos extraindo a raiz quadrada. Nesse caso, o que nós iremos fazer? Nós iremos aplicar as propriedades de radiciação, e lembrando que a radiciação é uma potência de expoente fracionário. Mas antes disso, vamos pensar o quê? Nós não temos que 10 elevado à quinta pode ser visto como 10 vezes 10 elevado à quarta? Vamos deixar esse 10 solto, por quê? A raiz quadrada de 2,5 nós não sabemos. Mas se eu multiplicar 2,5 por 10, eu tenho a raiz quadrada de 25. E nós já sabemos que isso é 5. Então, nós podemos escrever isso de que forma? A raiz quadrada de, aqui no caso, 2,5 vezes o 10 vezes 10 elevado à quarta. 2,5 vezes 10, nós vamos ter, então, a raiz quadrada de 25 vezes 10 elevado à quarta. Aqui nós temos a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 10 elevado à quarta. A raiz quadrada de 25, nós temos 5, e a raiz quadrada de 10 elevado a 4, nós temos 5 ao quadrado. Bom, agora, fechando essa nossa aula, nós vamos retomar aquela situação, problema lá do início. Lembra daquele caso que nós tínhamos um pacote de arroz e um grão de arroz? E nós queríamos ali realizar uma operação de divisão, onde nós estávamos considerando tudo na unidade de quilogramas? E lembra que nós não sabíamos ainda como realizar essa operação. Agora nós já sabemos. Então, vamos à resolução daquela atividade inicial. Então, recordando a situação, nós estamos considerando a massa de 1 grão de arroz, que é de aproximadamente 20 miligramas, e considerando que um saco de arroz tem como massa 1 quilograma. E nós queremos, então, resolver essa situação aplicando as propriedades de representação e de potência, tal como nós
nós já consideramos até esse momento. Se você se recorda, lá no início da aula, eu tinha feito, então, o seguinte, eu já tinha considerado esse pacote de arroz como 1 quilograma, então mantive a sua unidade de massa, e nós fizemos a seguinte equivalência. 20 miligramas do grão de arroz, nós levamos até quilogramas, obtendo, então, 2 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas. E nós queremos realizar a seguinte divisão. 1 quilograma, nós queremos dividir por 2 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas. Como realizar essa divisão? Nós vamos, então, considerar que o 1 é o numerador, enquanto que 2 vezes 10 elevado a menos 5 é o denominador. Agora, nós podemos fazer a divisão. Se você preferir, nós podemos ainda considerar o seguinte, eu posso considerar esse 1 também em notação científica. Eu posso escrever 1 vezes 10 elevado a 0. Por quê? De acordo com a definição, de acordo com o que o professor Diego já apresentou, 10 elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 1 continua 1. Assim, nós teremos 1 dividido por 2, 0,5, vezes 10 elevado a 0 menos o menos 5. Então, sempre o de cima menos o de baixo. Assim, nós teremos 0,5 vezes 10 elevado a menos com menos, mais. Então, temos aqui como resultado em notação científica 5 vezes 10 elevado a 4, ou então nós temos 50.000. Assim, nós finalizamos essa nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e, acima de tudo, espero que tenhamos contribuído um pouco mais com a sua formação. Até a próxima!